A vontade de Deus. A importância de conhecer a vontade de Deus. O que consideraremos agora é como um novo crente pode conhecer a vontade de Deus. Isto é de grande importância, pois a falta de tal conhecimento causa grande prejuízo à sua obra. Antes de alguém se tornar um cristão, viveu nas cobiças da sua carne, satisfazendo os desejos da carne e da sua mente. Por natureza era um filho da ira porque serviu apenas a si mesmo, tentou agradar a si próprio em todas as coisas. Fez qualquer coisa que o tornasse feliz, mas após ter crido no Senhor, reconhece Jesus de Nazaré como seu Senhor, a quem servirá. Por ser redimido, não mais pertence a si mesmo. Ele confessa que, tendo sido comprado por preço, pertence ao Senhor e a Ele servirá. Por esse motivo, a partir do dia em que é salvo, um filho de Deus experimenta uma mudança drástica em sua vida. Anteriormente, sentia-se frustrado se não pudesse fazer como queria, mas feliz se pudesse agir conforme seu desejo. Tal felicidade originava-se de sua própria vontade, mas agora seu centro foi mudado, pois ele tem um Senhor. Se ainda vive conforme sua própria vontade como antes, não se sentirá feliz, pelo contrário, seu mal-estar será imenso. Após ser salvo, você descobre que a causa do seu mal-estar está em seguir sua própria vontade. Quanto mais você faz as coisas de acordo com seu desejo, menos feliz se sente. Mas se em vez de seguir seu próprio pensamento, você aprender a seguir a Deus pela nova vida que está em você, terá paz e alegria. Isto é verdadeiramente uma mudança maravilhosa. Fazer a vontade de Deus traz grande alegria. Nunca pense por um momento que seguir sua própria vontade vai fazê-lo feliz. O caminho que conduz à felicidade não é seguir sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. A vida que recebemos tem uma exigência principal. Devemos andar conforme a vontade de Deus. Quanto mais fizermos a vontade de Deus, mais felizes seremos. Quanto menos andarmos em nosso próprio caminho, mais reto ele será diante de Deus. Se não andarmos segundo nossa própria mente, teremos uma vida mais ascendente na presença de Deus. Mas se seguirmos nossa própria vontade, prosseguir se tornará mais difícil. A felicidade está na obediência e não na vontade própria. Isto é algo que deve ser mostrado aos novos crentes. Quando cremos no Senhor, passamos por uma mudança no âmago do nosso ser. A primeira pergunta que agora fazemos é: que farei, Senhor? Paulo fez esta pergunta. Nós também fazemos. Sempre que encontrarmos um problema, devemos nos humilhar sob a mão de Deus, dizendo: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Não importa quão difícil seja a circunstância ou prova, devemos aprender a obediência dizendo: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. A decisão do nosso futuro ou a escolha do nosso caminho, devemos depositá-los diante do Senhor e dizer: Senhor, não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, tão logo se tornem cristãos, vocês devem começar a aceitar o pensamento de Deus. Somente sua vontade deve governar tudo. Ninguém deve viver conforme sua própria mente. Vocês evitarão muitas perambulações desnecessárias se forem sensíveis e ternos diante de Deus e aprenderem desde o início a se submeterem à sua vontade. A razão de muitos falharem em suas vidas cristãs é porque seguem suas próprias vontades. Lembre-se, andar conforme sua própria vontade não lhe trará nada senão tristeza e pobreza espirituais. Ao final, Deus ainda lhe conduzirá a seguir a sua vontade, mas ele terá que conseguir sua submissão por meio de circunstâncias especiais ou tratamentos incomuns. Se você não fosse seu filho, ele poderia deixá-lo de lado, mas sendo você um filho, ele vai despertá-lo à sua própria maneira, a seguir o caminho da obediência.
Toda sua desobediência o levará simplesmente a perambular desnecessariamente. Ao final, você ainda irá obedecer. Como conhecer a vontade de Deus? Como podemos conhecer a vontade de Deus? Frequentemente cometemos enganos. Não é fácil para nós, pessoas terrenas, entendermos a vontade de Deus. Todavia temos um consolo diante dele. Não é que somente desejamos fazer a sua vontade, mas Deus mesmo quer que a façamos. Procuramos entender sua vontade e ele nos chama a conhecê-la. Ele quer que a cumpramos e certamente nos capacitará a entendê-la. Portanto, pertence a Deus revelar a nós a sua vontade. Nenhum filho de Deus precisa se preocupar sobre como pode fazer a sua vontade se não tem conhecimento dela. Embora seja bem difícil conhecer a vontade de Deus, é necessário ficar preocupado com ela. De alguma forma, Deus fará a sua vontade conhecida. Aprendamos a crer que se Deus quer que façamos sua vontade, certamente Ele a tornará conhecida a nós. Ele vai usar os meios apropriados para nos mostrar qual é sua vontade. A responsabilidade do Senhor é tornar conhecida sua vontade a seus servos, e estes devem obedecê-la. Se nossa atitude e intenção forem a de obediência, veremos que o Senhor será responsável em nos dizer qual é sua vontade. Não fosse assim, ele seria responsável se fizéssemos algo errado. Assim, os novos crentes devem aprender a confiar que Deus lhes revelará a sua vontade. De que maneira você pode conhecer a vontade de Deus? Há 3 coisas às quais você deve prestar atenção. Quando esses 3 fatores se encaixam, você pode estar bem certo do que é a vontade de Deus. Mas se estes 3 fatores não estiverem alinhados, se um deles não se harmonizar com os outros, então você sabe que você deve esperar um pouco mais diante de Deus. Quais são os 3 fatores? O primeiro é o arranjo das situações no ambiente em que vivemos. O segundo, o sentimento interior da liderança do Espírito Santo. E o terceiro, o ensino das Escrituras. Naturalmente, não significa que esses 3 fatores devem estar nesta ordem. Quer dizer simplesmente que todos os 3 são necessários e quando os 3 concordam e dão o mesmo testemunho, então você conhece a vontade de Deus. Sempre que um dos 3 não concordar com os outros, você sabe que não deve se apressar, mas sim esperar. O ponto que requer seu cuidado é não se apressar nem forçar coisa alguma. Haja apenas quando esses 3 fatores se encaixarem perfeitamente. Número 1. Acontecimentos que nos cercam. Examinemos primeiramente o fator do ambiente. A Bíblia nos diz, não se vendem 2 passarinhos por um asse. Mateus 10, versículo 29. Em outro lugar diz, não se vendem 5 passarinhos por 2 asses. Lucas 12, versículo 6. Matematicamente, se com um asse compramos 2 passarinhos, então com 2 asses compraríamos 4 passarinhos. Mas o Senhor diz que 2 asses compram 5 passarinhos. Isto nos mostra como são baratos os passarinhos. 2 por 1 asse, 5 por 2 asses, o extra sendo acrescentado sem preço. Todavia nem mesmo este 5º passarinho pode cair ao chão sem que seja da vontade de Deus. Não desejo falar nem do primeiro nem do segundo passarinho, mas do 5º. A menos que seja da vontade de Deus, este 5º passarinho não cairá ao chão, embora tenha sido comprado sem preço e tenha sido simplesmente acrescentado aos demais. Assim, a Bíblia nos ensina que todos os arranjos que nos cercam, todas as coisas que acontecem ao nosso redor são expressões da vontade de Deus. Nenhum cairá ao chão fora da vontade do Pai Celestial. Então, se encontrar um passarinho no chão, você se encontrou com a vontade de Deus. Usemos o cabelo humano como ilustração. Os africanos têm pelo menos um total de 80 a 90 mil fios de cabelos.
Os chineses têm no máximo 100 ou 110 mil. Os que possuem cabelos finos têm um total de 100 a 120 mil fios de cabelos. Cada dia muitos cabelos caem e muitos outros crescem em nossas cabeças. Alguns creem que nossos cabelos mudam completamente num período de poucos anos. Todavia nosso Senhor diz: por que não podes tornar um só cabelo branco ou preto sem a vontade do Pai? Mateus 5, versículo 36. Ele também diz que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos numerados. Mateus 10, versículo 30. Ninguém sabe quantos fios de cabelos tem. Quem jamais contou seus fios de cabelos? Mas Deus contou e numerou todos eles. Ninguém pode naturalmente tornar seu cabelo branco ou preto. É preciso a vontade de Deus para realizar tal mudança. Os novos crentes devem aprender a conhecer a vontade de Deus através do ambiente que os cerca. Não existe nada em nossas vidas que seja acidental. Todos os acontecimentos de cada dia são medidos pelo Senhor. Precisamos ver que tudo em nossas vidas, os acontecimentos, as famílias, maridos, esposas, filhos, colegas de escola, parentes, tudo é preparado para nós pelo Senhor. Coisas que nos acontecem diariamente estão todas dentro dos desígnios do Senhor. Precisamos aprender a conhecer a vontade de Deus naquilo que nos cerca. Este é o primeiro fator. Muitos novos crentes ainda não aprenderam como serem guiados pelo Espírito Santo, por talvez conhecerem muito pouco do ensinamento da Bíblia. Deus, porém, ainda é capaz de guiá-los, pois eles, pelo menos, podem ver a mão de Deus ao seu redor. Este é o primeiro passo. Não sejas como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Salmo 32, versículo 9. Parece que às vezes Deus tem que nos segurar com o cabresto e freio, senão nos desviaremos. Somos tão ignorantes como o cavalo e a mula que precisam ser seguros pela repressão exterior do cabresto e do freio. Como novos crentes, podemos orar desta forma: Senhor, eu sou uma mula ignorante. Até mesmo irmãos e irmãs mais velhos podem orar: Senhor, eu nada sou senão um cavalo ou mula sem entendimento. Não estou bastante esclarecido quanto à tua palavra ou à tua direção. Por favor, segura-me com cabresto e freio e não permita que eu me desvie. Confie que ao colocá-lo em uma circunstância específica, o Senhor lhe conduzirá à obediência. Ele pode fazer isso. Você já viu como o criador de patos usa uma vara comprida para guiar seus patos? A vara tem mais de 6 metros de comprimento e com ela o criador mantém os patos na direção correta. Quando os patos se desviam para um lado, ele usa a vara para que voltem. Da mesma maneira, você pode se entregar ao Senhor dizendo: Senhor, eu sou um cavalo, eu sou uma mula sem entendimento, mas não quero me desviar. Quão bom seria se eu conhecesse a tua vontade. Mas visto que não a conheço, podes, por favor, segurar-me com o cabresto e freio? Sou tão falto de entendimento que fugirei se tu soltares o cabresto e o freio. Peço-te que me cerques e me conduzas para a tua vontade. Se eu quiser fugir, peço-te que interfiras. Embora nada saiba, certamente conheço a dor. Por favor, interfira quando eu não quiser a tua vontade. Não negligencie o arranjo das circunstâncias ao seu redor. Precisamos nos entregar ao arranjo das circunstâncias que o Senhor prepara. Embora sejamos como cavalos e mulas sem entendimento e sem glória, sermos refreados por Deus, no entanto, é algo excessivamente glorioso. Não conheço a sua experiência, mas frequentemente percebo que um grande problema com muitos novos irmãos e irmãs é a luta constante contra as circunstâncias. Eles não se submetem, ao contrário, lutam para se livrar das circunstâncias atuais. Tudo o que pode acontecer com tais pessoas é se ferirem.
Se aprendessem a se submeter às circunstâncias, seu caminho seria muito mais fácil. Portanto, aprenda a reconhecer que o arranjo das circunstâncias que o Senhor preparou é o certo. Não resista ao que Deus preparou concernente a isso. Número 2. A liderança do Espírito Santo. Temos visto de que modo a mão de Deus se manifesta em nossas circunstâncias. Deus não quer que sejamos como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. Ele nos dará a liderança vindo do nosso interior, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14. Quem pode ser guiado pelo Espírito de Deus? Os filhos de Deus, pois o Espírito Santo nos guia do nosso interior. Deus não nos guia apenas por meio das circunstâncias, mas também por meio da sua vida em nosso espírito. Lembre-se, somos habitados pelo Espírito Santo. Verdadeiramente o temos em nós. Por isso, Deus pode tornar a sua vontade conhecida a nós no mais profundo do nosso ser. O que é a liderança do Espírito Santo? O profeta Ezequiel nos diz que quando nascemos de novo, Deus nos dá um novo espírito. Espírito novo porei dentro deles. Ezequiel 11, versículo 19. E ele nos mostra ainda mais. Porei dentro de vós o meu espírito. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Precisamos diferenciar essas duas coisas. Deus coloca seu espírito em nós quando nascemos de novo? Não. Primeiro ele nos dá um espírito novo, então nos dá seu espírito. O novo espírito é o espírito do homem, enquanto o meu espírito é o espírito de Deus. Portanto, no instante do novo nascimento, Deus cria em nós um novo espírito, o espírito humano, e depois coloca seu espírito em nós. Nosso espírito é como um templo, uma casa para a morada do Espírito de Deus em nós. Antes de termos um novo espírito dentro em nós, Deus não pode nos dar o seu espírito. Se ele fizesse assim, seu espírito não encontraria um lugar onde habitar. Durante o dilúvio, a terra encheu-se de água. O julgamento de Deus veio sobre toda a velha criação. Quando a pomba foi libertada da arca, não pôde encontrar descanso para seus pés. Somente após as águas terem baixado, o julgamento ter sido concluído, a velha criação ter perecido e a nova criação ter brotado com novas folhas da oliveira, é que a pomba que fora enviada novamente encontrou lugar para pousar. O mesmo acontece com o Espírito de Deus. Através dos séculos, Deus tem estado muito desejoso de nos dar o seu Espírito. Todavia, o espírito do homem está não somente imaculado e cheio de pecado, mas também morto. O espírito do homem pertence à velha criação. Sua comunicação com Deus foi interrompida. Consequentemente, não há absolutamente a menor possibilidade de seu espírito habitar no homem, mesmo que ele queira. Para que o Espírito de Deus possa habitar no homem, é necessário que o homem nasça de novo. Ele precisa ter um novo espírito em seu interior para prover uma morada onde o Espírito de Deus possa habitar. Novos crentes, vocês têm um novo espírito, e o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito de Deus que habita em vocês lhes dirá qual é a vontade de Deus. O testemunho está dentro de vocês. Esta é uma característica do crente. Ele não apenas entende por meio das circunstâncias, mas também do seu interior. Ele não vê apenas o arranjo do Senhor nas circunstâncias que o cercam, mas o Senhor mesmo revela em seu interior qual é sua vontade. Aprendam então a confiar na liderança do Espírito Santo que está dentro de vocês, como também no arranjo de Deus quanto às circunstâncias que lhes cercam. No momento mais apropriado, nas horas de necessidade, o Espírito de Deus dentro de vocês não ficará calado, mas lhes iluminará e lhes mostrará se a questão presente é de Deus ou não. Tão logo alguém crê no Senhor, torna-se-lhe possível ser guiado pelo Espírito Santo. Não é necessário esperar para que isso ocorra no futuro. Vocês devem se lembrar da história sobre o chefe residente. Um ano eu estava me recuperando nas montanhas Kulin e o irmão Yu foi salvo.
Pouco tempo depois de ter sido salvo, parti. Aquele irmão bebia muito antes de crer no Senhor. Ele bebia muito do vinho que era feito em sua casa, principalmente durante o frio inverno de Kulin. Agora ele e a esposa eram salvos. Ele mal conhecia alguns dos caracteres da língua chinesa e, consequentemente, não conseguia ler a Bíblia muito bem. Certo dia ele preparou algum alimento e aqueceu o vinho como sempre fez no passado. Antes de beber, pediu a bênção de Deus. Então perguntou à esposa se um cristão podia beber vinho. Sua esposa respondeu que não sabia. Disse então que era uma pena que o Sr. Ni já tivesse partido, senão poderia perguntar a ele. A esposa sugeriu que, já por estarem prontos os pratos e o vinho, por que não beber primeiro e depois escrever uma carta ao Sr. Ni? Mais uma vez ele pediu a bênção sobre o alimento. Ele ainda não se sentiu confortável. Sendo cristãos, sentiram que deviam saber logo se os cristãos podiam beber vinho. Ele pediu à esposa para pegar a Bíblia, pois havia lhe dado uma com letras grandes depois que se convertera. Ele a olhou e ficou assustado com a espessura da Bíblia. Ele achou que era mesmo uma pena não ter se lembrado de perguntar ao Sr. Ni sobre beber vinho, enquanto ainda estava com eles na montanha. Mais tarde eu o encontrei novamente. Perguntei-lhe o que fizera aquele dia. Ele respondeu: eu não bebi o vinho. Você não estava aqui e eu não entendi a Bíblia, mas depois de pedir a bênção sobre o alimento por 3 vezes, e supondo que então poderia beber, o chefe residente dentro de mim não me permitiu beber, então eu não bebi. Esta história mostra que se alguém realmente tem o coração para conhecer a vontade de Deus, ele a conhecerá. Somente o cristão descuidado não vê claramente. Se um crente pretende fazer a vontade de Deus, o chefe residente certamente lhe mostrará. Você vê? Isto é cristianismo. Não existem apenas as coisas que acontecem ao nosso redor, mas também o ensino do chefe residente. A fim de conhecer a vontade de Deus, você precisa saber algo sobre este sentimento interior. Todavia, você não deve enfatizá-lo demais para não cair no extremo da autoanálise. O que você deve ver é simplesmente que o Espírito de Deus habita no mais interior do homem, isto é, no seu espírito. É por isso que a consciência do Espírito Santo não pode ser superficial ou exterior. Ela vem do mais profundo do seu ser. Não soa como uma voz, todavia é como uma voz. Não é exatamente como um sentimento, mas ainda é como um sentimento. O Espírito do Senhor dentro de você vai lhe dizer o que é sua vontade e o que não é. Se você pertence ao Senhor quando você segue o mover dessa vida, você tem o sentimento de estar certo. Mas se você se rebela um pouco ou resiste, sente-se perturbado e desconfortável no seu interior. A obediência é vida para o crente. Não faça coisa alguma sobre a qual não sinta paz em seu coração. Sempre que não estiver em paz, você saberá que o Espírito Santo no seu interior foi ofendido. Como pode o Espírito Santo dentro de você estar entristecido e você continuar feliz? Se algo é do Senhor, você pode realizá-lo com paz no coração. Se não é do Senhor, você não terá paz interior. Quanto mais você faz, menos paz você terá e menos segurança. Aquilo que é a liderança do Senhor naturalmente lhe dará paz e vida. Entretanto, você não deve analisar demasiadamente seu sentimento. Durante os últimos 20 anos, recebi muitas cartas e conheci muitas pessoas, o suficiente para certificar quão frequentemente os cristãos tentam examinar seus sentimentos interiores. Depois de ouvirem sobre a separação do espírito e alma, começam a analisar a si mesmos dia após dia. Eles tornam-se interiormente em um laboratório, onde incessantemente analisam o que é certo e o que não é. E isto é muito doentio e um sintoma de enfermidade. Não devemos permitir que os filhos de Deus façam isso. Se alguém é filho de Deus, saberá qual é o sentimento no espírito. Se ele sabe que algo vem do espírito, isto é o bastante. Se ele entrar na análise do seu sentimento, pode se extraviar. Esperamos que os filhos de Deus evitem esta dificuldade.
Não analise seus sentimentos incessantemente. A única ocasião em que você precisa fazer isso é quando não há bastante luz. Se a luz é suficiente, não há necessidade de análise. Você saberá imediatamente. Pelo Espírito de Deus que habita em você, você ficará esclarecido sobre todas as coisas. Se você quer obedecer a Deus, saberá no seu interior qual é a vontade dele. Número 3. O ensino das Escrituras. A vontade de Deus não se manifesta apenas nos acontecimentos e pelo seu Espírito que habita em nós, mas também nos é tornado conhecida através da Bíblia. Sua vontade foi revelada muitas vezes no passado e isto está registrado na Escritura Sagrada. A vontade de Deus é uma. Não são 2, nem 10, nem 100, nem mesmo 1000. Ele não muda de ontem para hoje. Sua vontade permanece a mesma para sempre. Por essa razão, os filhos de Deus devem conhecer a Bíblia. Nela, eles encontrarão a revelação da vontade de Deus. A maneira como Deus vê uma coisa hoje é a mesma como a viu no passado. O que ele condenou antes, condena agora também. O que lhe dava prazer antes, ainda é seu prazer hoje. A Bíblia é o lugar onde Deus revela sua mente. Deus manifestou sua própria vontade com respeito a muitas pessoas e muitas coisas nos dias passados. Tudo isso está registrado na Bíblia. Por ser imutável, já existem vários exemplos relatados na Bíblia para nos mostrar qual é a vontade de Deus. É absolutamente impossível para Deus condenar algo hoje que ele já aprovou na Bíblia. Da mesma forma, o Espírito Santo nunca nos levará a fazer algo hoje que Deus já condenou na Bíblia. A vontade de Deus é uma. A Bíblia revela a vontade de Deus de uma forma muito abrangente. Ela não é um livro que fala apenas sobre umas poucas vidas ou toca em 2 ou 3 assuntos. Não, a Bíblia é muito abrangente, ela cobre tudo. Para uma pessoa conhecer a vontade de Deus, ela deve examinar a Bíblia. Deve ser como um juiz que examina as muitas decisões passadas no tribunal a fim de chegar a uma decisão presente. A decisão de um tribunal hoje é baseada nas leis de ontem. A vontade de Deus já foi revelada na Bíblia. Olhando as decisões na sua palavra com respeito a diferentes assuntos, você sabe o que Deus busca hoje. Deus não muda de ideia uma vez e outra. Em Cristo, tudo é sim e amém. Se Deus decidiu fazer alguma coisa, Ele vai realizá-la até o fim. Portanto, para se conhecer a vontade de Deus, no mínimo você tem diante de si a palavra de Deus que é totalmente confiável. Em muitos assuntos você poderá saber qual é a vontade de Deus simplesmente lendo sua palavra. Deus nunca fará hoje coisas contrárias àquilo que Ele fez na Bíblia. Podem haver acréscimos, mas nunca contradições. A vontade de Deus é uma. Para um novo crente conhecer as coisas de Deus, ele precisa ler muito a palavra de Deus. Uma vez que ele não pôde ler a palavra de Deus antes de se tornar cristão, ele deve lê-la cuidadosamente agora para poder aprender a conhecer a Deus e a sua vontade. A vontade de Deus conhecida nesses 3 fatores. Esses 3 fatores juntos manifestam a vontade de Deus: circunstâncias, o espírito do homem e a Bíblia. Pela concordância desses 3, nós aprendemos a conhecer a vontade de Deus. O que devemos fazer se almejamos buscar a vontade de Deus num assunto particular? Para termos certeza, estes 3 fatores devem concordar. Não pode ser apenas um fator, mas todos os 3. Então podemos ter clareza quanto à sua vontade. Suponha que alguém lhe peça para entrar num negócio com ele, para com ele trabalhar ou viajar. Ou suponha que você mesmo tenha a ideia de fazer algo ou de entrar num relacionamento especial com certas pessoas. Suponha ainda que alguém procure persuadir-lhe a mudar o curso do seu futuro. Quando você enfrenta tais decisões, como vai conhecer a vontade de Deus?
De acordo com os princípios que aprendeu aqui, você primeiro precisa ir ao Senhor e ver o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Deus tem algo a dizer em sua palavra sobre esta questão especial? Examine a palavra para ver. Aquilo que concorda com a Bíblia é a vontade de Deus. Depois pergunte: como me sinto interiormente? Como o Senhor está me conduzindo? No seu interior você sente-se bem? Você vai descobrir que aquilo que o Senhor lhe mostra interiormente é o mesmo que a Bíblia registra abertamente. Se seu sentimento interior não concorda com a Bíblia, você sabe então que o seu sentimento interior não é digno de confiança. Você deve esperar e buscar mais. Somente quando o seu sentimento interior e a Bíblia concordarem é que você saberá que tudo está bem. Estes dois, estando em concordância, erga a sua cabeça e diga ao Senhor: ó Senhor, Tu sempre manifestas Tua vontade nos acontecimentos. É absolutamente impossível para Ti me conduzires interiormente e exteriormente, me ensinares com Tua palavra, sem que esses acontecimentos deem uma indicação semelhante. Senhor, podes preparar os acontecimentos a fim de que estejam alinhados com a Bíblia e a liderança do Espírito Santo? Aí você verá que Deus realmente manifesta a sua vontade através dos acontecimentos. Se não fosse a vontade dele, nenhum cabelo poderia ficar preto ou branco, nem poderia um pardal cair ao chão. Número 4. O princípio da Igreja. Deus nos tem mostrado que sua vontade é manifestada em sua palavra, no espírito do homem e nas circunstâncias. Agora vamos acrescentar mais um fator. A vontade de Deus é manifestada por meio da Igreja. Não existe direção que possa permanecer independentemente. Os filhos de Deus hoje são bem diferentes do seu povo no Antigo Testamento. Naquela época eles se tornaram o povo de Deus individualmente, mas hoje nós somos o povo de Deus coletivamente. Eles se tornaram o povo de Deus como uma nação, enquanto que nós somos o povo de Deus como um corpo. A mão não pode se mover sem envolver outras partes do corpo. Como pode a mão mover-se sem o mover do corpo? Como podem os olhos ver e o corpo não ver? Podem os ouvidos ouvir e o corpo não? O ouvir dos ouvidos é o ouvir do corpo. O ver dos olhos é o ver do corpo. Desde que os pés andem, o corpo também anda. Da mesma forma, toda a direção de Deus é coletiva, não individual, envolvendo todo o corpo. A luz de Deus está no santuário, a glória de Deus também está ali. Sempre que a Igreja de Deus estiver como um santuário, a glória de Deus se manifestará ali, pois a glória de Deus está no santuário. Não apenas somos individualmente conduzidos por Deus, como também todo o corpo de irmãos e irmãs recebe a direção do Senhor. Não é uma pessoa que toma a decisão, pelo contrário, é o corpo que decide. Precisamos aprender a conhecer o princípio da comunhão. Quando estes 4 fatores estão alinhados, tudo está bem. A vontade de Deus manifesta-se nos acontecimentos, na liderança do Espírito Santo, na Bíblia e através da Igreja. Depois que alguém examina os 3 primeiros fatores, deve ainda consultar a Igreja. Deus não faz conhecida sua vontade a apenas uma pessoa, mas a um corpo, isto é, a todos os irmãos e irmãs. Portanto, é importante alguém estar esclarecido no sentimento interior, na palavra de Deus, nos acontecimentos e, finalmente, no consentimento da Igreja. Se eu fosse a única pessoa salva no mundo, então seria suficiente para que eu sozinho estivesse esclarecido com respeito à vontade de Deus. Mas há muitas pessoas salvas no mundo, e o Senhor diz que Ele habita no meio delas. O ensinamento de Mateus 18 é que eu devo ouvir a Igreja. Naquela passagem, há um irmão que ofendeu outro irmão. O irmão que ofendeu deve ser informado da sua ofensa. Não é estranho que ele deva ser informado? Ele não tem sensibilidade sobre isso como tem o outro irmão. Sendo um cristão, ele deveria ser o primeiro a ter a consciência do seu pecado. Ao invés disso, ele precisa ser repreendido. Ele é informado que pecou contra outro irmão, mas está totalmente inconsciente disso.
Seu sentimento luta contra o sentimento do outro. Quando um irmão que foi ofendido consulta outros irmãos, todos eles sentem que o primeiro irmão pecou. Então todos vêm a ele e lhe dizem que está errado. Suponhamos que ele ainda sinta honestamente que não está errado. Às vezes as pessoas estão desonestamente nas trevas, mas esse irmão está honestamente nas trevas. O que fazer então? O assunto deve ser levado à igreja. Se todos os irmãos e irmãs julgarem que o irmão que ofendeu está errado, embora ele mesmo não sinta isso, o Senhor diz que ele deve ser considerado como gentil e publicano. Você vê o que é a orientação? A orientação significa que você vê a igreja. Isto é maravilhoso. Nunca pense que você está certo e o corpo inteiro está errado. Você deve aprender a aceitar o julgamento da igreja. Quando todos os irmãos e irmãs concordarem em seu sentimento, você deve ser cuidadoso e aceitar o sentimento da igreja. Este é um princípio bíblico. A vontade de Deus é manifestada na igreja. Por esta razão, o Senhor Jesus diz: tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, versículo 18. A igreja está onde habita a luz de Deus. A igreja é o lugar de habitação de Deus. O julgamento da igreja é o julgamento do Senhor. A segurança vem da concordância desses três fatores. A igreja deve aprender a andar na luz de Deus. Sua responsabilidade é tremenda. Se ela agir descuidadamente na carne ao invés de servir a Deus no Espírito, seu julgamento não será digno de confiança. A igreja deve ser espiritual e os irmãos e irmãs devem se sujeitar à autoridade. Então a vontade de Deus será manifesta através desses 4 fatores. Para conhecer a vontade de Deus, você deve estar claro quanto ao ensinamento da Bíblia, claro concernente ao seu sentimento interior, claro quanto ao arranjo circunstancial de Deus e também claro quanto ao pensamento da igreja. Quando estes 4 fatores concordam inteiramente, você tem um caminho reto diante de você. Você está seguro concernente à vontade de Deus. A grandeza do conhecimento da vontade de Deus. Muitos parecem pensar que conhecer a vontade de Deus é uma coisa pequena. Mas deixe-me dizer-lhe, para nós que somos apenas como pequenos insetos, conhecer a vontade de Deus é verdadeiramente uma grande coisa. Por muitos anos eu tenho pensado no quão maravilhoso é podermos pretender conhecer a vontade de Deus. Sendo nós como insetos e vermes, todavia conhecemos as decisões de Deus. Não é isto uma coisa enorme, algo digno de nos gloriarmos? Que os novos crentes possam reconhecer que é glorioso conhecer a vontade de Deus. Tenho andado neste caminho por mais de 20 anos conhecendo algo da grandeza de conhecer a vontade de Deus. Deus digna-se fazer sua vontade conhecida a nós. Precisamos nos curvar e adorar e valorizar este conhecimento. O problema do homem. Finalmente, embora todos os 4 fatores precedentes pareçam dar uma ilustração positiva, não existe necessariamente uma garantia de que alguém encontrou a vontade de Deus, pois aquele que acredita em métodos pode não estar certo. Ele precisa clamar do fundo do seu coração: Senhor, sou teu servo, vou fazer a tua vontade. No Antigo Testamento havia normas para o escravo que desejava ser do seu senhor para sempre. Sua orelha seria perfurada por uma sovela no umbral da porta. Deuteronômio 15, versículo 17. Do ponto de vista humano, isto pode parecer cruel, mas o Senhor nos mostra que é isto que devemos fazer. Devemos ir ao Senhor e dizer: minha orelha foi furada na porta, meu ouvido está aberto para ouvir a tua palavra. Eu te servirei e alegremente farei a tua vontade. Do meu coração eu suplico que tu me permitas te servir, pois tu és o meu Senhor. Tenho forte desejo de ser seu servo. Deixa-me ouvir a tua palavra, conhecer a tua vontade.
Devemos ir ao Senhor e pedir para ouvir a sua palavra. Nossas orelhas estão furadas para ouvirmos sua palavra. Esperamos pela ordem do Senhor, esperamos para sermos enviados. Sempre me preocupo, pois muitos buscam saber como conhecer a vontade de Deus sem ter realmente o coração para fazê-la. Eles querem conhecer o método próprio. Parecem contemplar a vontade de Deus como uma espécie de conhecimento a ser estocado e sem uso. Consultam a Deus para saber a sua vontade, mas depois conferem seus próprios pensamentos. Não esqueça a palavra de Jesus quando disse: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá. João 7, versículo 17. Que possamos realmente desejar conhecer a vontade de Deus. Tomemos a vontade de Deus como nosso alimento e vontade. Se ambos, homem e método, estiverem corretos, isto é útil. Mas se o homem não estiver certo, não existe eficácia no método. O que mais temos são pessoas querendo saber o método de como conhecer a vontade de Deus, sendo ao mesmo tempo rebeldes diante dele. Posso relembrá-los que o caminho cristão é um caminho transcendente? Se você tem um coração caloroso e perfeito para com Deus, desejoso de fazer a sua vontade, então você saberá, embora desconheça totalmente os métodos. Deus tornará sua vontade conhecida àqueles que nada sabem de métodos. É algo maravilhoso que os olhos do Senhor passam por toda a terra. 2 Crônicas 16, versículo 9. A palavra pôr no hebraico dá a ideia de olhar novamente como se o primeiro olhar não fosse adequado. Os olhos do Senhor passam de um lado para o outro para descobrir se há alguém que busca por sua vontade. A este, Deus se manifestará. Hoje, com o coração perfeito para com o Senhor, você pode dizer: Senhor, eu realmente quero a tua vontade. Deixe-me dizer-lhe, mesmo que não conheça nada sobre os métodos para conhecer a vontade de Deus, você ainda assim a conhecerá. Deus deve mostrar a você a sua vontade. Ele deve revelar seu coração a você. Ele pode até usar o relâmpago no céu para comunicar a você a sua mente. Nenhum crente precisa esperar por anos antes de poder conhecer a vontade de Deus. Desejamos que todos os crentes possam apresentar tudo o que tem a Deus desde o primeiro dia. Melhor é que ofereçam seus corações do que ter o padrão cristão abaixado.